Aleluia, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor sempre será o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, Pai. Nós te adoramos e neste momento nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, Pai, que possamos compreender da Tua revelação para as nossas vidas, Senhor, da Tua revelação para as nossas famílias, Senhor. Nos ensina como a caminhar de uma forma que agrade a Ti, Senhor, que agrade a Ti, somente a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tira todo impedimento, Senhor, toda distração neste momento para ouvir da Tua palavra e compreender a Tua palavra, e assim aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, e quem concorda e crê, diga amém. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel 30. Primeiro Samuel 30, a partir do verso 1. Será projetado, você que está sem a sua Bíblia, fique tranquilo que será projetado para que você possa acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Palavra de Deus para o povo de Deus. Na semana passada nós falamos um pouquinho da história de Jó, bem pouquinho, o início da história de Jó. E nós lembramos o quanto nós somos limitados em relação ao que podemos enxergar em relação à nossa própria história, ao tempo histórico que vivemos. Nós lembramos de coisas que já passaram, mas nós não conseguimos ver adiante um segundo sequer da nossa vida. Não conseguimos antecipar as coisas da nossa vida. Nós precisamos demais aprender a confiar no Senhor. Quando as coisas saem do controle, precisamos confiar também no Senhor. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 8, verso 28, que nós sabemos. Ele inicia dizendo que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós já sabemos que todas as coisas, todas as coisas, inclusive quando essas coisas saem do nosso controle, quando as coisas desmoronam, quando as coisas não saem do nosso jeito, mesmo assim, se há uma condição, se você ama o Senhor, as coisas, elas vão cooperar para o seu bem no tempo de Deus. Basta confiar, aprender a confiar. O Senhor está no controle de todas as coisas. E hoje falaremos sobre um determinado momento na vida de Davi. Era um período em que Saul, rei de Israel, Davi estava fugindo do rei Saul. Esse período, Saul começou a perseguir Davi por inveja, por medo. Em 1 Samuel 18, a partir do verso 7, diz que as mulheres
se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul, ele se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a sua harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: cravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este, tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul tentou enfiar uma lança em Davi por 2 vezes. E no capítulo seguinte, Saul tenta a mesma coisa, e Davi desviou de novo e fugiu. Tentaram pegar Davi lá na casa dele, mas ele fugiu de novo e começou a fugir e fugir. Então Davi resolve fazer algo impensável. Ele faz uma aliança na terra de inimigos históricos de Israel. Uma aliança com os filisteus. Ele faz uma aliança com o rei Aquis, da terra de Gate, lá na Filístia. Em 1 Samuel 27, verso 1 diz: Davi disse consigo mesmo: pode ser, olha como inicia, pode ser que algum dia eu venha aparecer nas mãos de Saul, portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim eu me livrarei das mãos dele. Quantas vezes em nosso desespero, quantas vezes em nossas dúvidas, as nossas dúvidas, pode ser que algum dia eu morra nas mãos de Saul, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo outro, pode ser. Nessas dúvidas, quantas vezes nós tomamos decisões que não deveríamos ter tomado, quantas vezes nós não acabamos fazendo alianças com pessoas, alianças com coisas que nós não deveríamos ter feito alianças até com o inimigo, alianças duvidosas. Repare que Davi nesse momento, Davi não consultou o Senhor, ele consultou a si mesmo. E Davi, nessa aliança, ele começou a lutar por esse rei que ele fez aliança, o rei Aquis. Ele começou a lutar por um filisteu, começou a agir em favor do inimigo. 1 Samuel também, no capítulo 27, verso 12, Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será o meu servo para sempre. As dúvidas, o desespero das situações, das circunstâncias, muitas vezes a busca por resultados, a necessidade de produzir mais e mais, nesse mundo frenético de hoje, nos leva a tomar decisões sem consultarmos o Senhor nosso Deus. Isso não pode ser normal na vida daqueles que creem no Senhor. Isso não pode ser normal em nossa vida. Uma decisão, uma aliança que pode até parecer boa, na verdade trará grandes consequências, graves consequências, e vai afetar não somente a você individualmente, vai afetar também a sua família, a sua empresa, os seus funcionários, vai afetar o que está à sua volta, ou mesmo a sua reputação sendo manchada. Por isso, consulte em todo o tempo, consulte o Senhor. Você pode entrar num ciclo de desespero, consequências, mais desespero, mais consequências, então outras alianças, mais desespero, alianças, desespero e consequências, e por aí vai, um ciclo
E as coisas não se resolvem. Quando não consultamos o Senhor, nós acabamos travando batalhas, lutando guerras que não precisaríamos lutar. Não precisaríamos lutar guerras que muitas vezes estamos nesse momento lutando por causa de alianças e dessas decisões que não consultamos o Senhor. Após a aliança com Aquis, Davi começa a lutar a favor do rei Aquis. Primeiro, Aquis deixa Davi morar neste local chamado Ziclag, com todo o seu exército, com as suas respectivas famílias e pertences. Pode ser uma coisa boa, parece uma coisa boa. E em toda a batalha, Davi e seu exército saía de Ziclag e ia guerrear em favor do rei Aquis. Também no livro de 1 Samuel, capítulo 27, verso 8, diz que Davi ia com seus homens, e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas, os Amalequitas, porque estes eram moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Para que ganhar território para o inimigo? Para quê? E era isso que Davi estava fazendo, estava gastando o seu tempo, seu exército, os seus recursos em favor de quem? Do inimigo da sua nação. Tudo porque Davi não consultou ao Senhor. Tomou a sua decisão sozinho. Baseado em quê? Na sua dúvida, baseado na sua circunstância, na situação, no desespero. Não baseado no que o Senhor diria, ou mesmo baseado na fé que ele tinha. Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Decisões muitas vezes baseadas em sentimentos, sejam eles ruins, como medo, angústia, dúvidas, sejam sentimentos bons, como paixão, por exemplo, podem parecer boas decisões, mas trarão graves consequências, tudo porque não consultamos o Senhor. E chegou o momento que todos os exércitos filisteus se reuniram para lutar contra quem? Contra Israel. E onde Davi estava? Ele estava ali para lutar a favor do inimigo, contra o seu próprio povo. A que ponto chegou Davi? Não bastava lutar pelo inimigo, ganhar terras, territórios para o inimigo. Agora ele teria que lutar contra o seu próprio povo, contra a sua própria nação. Tudo porque Davi resolveu ouvir o que estava sentindo. O meu coração. A Bíblia diz em Jeremias 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração. Muitas vezes você já deve ter ouvido um conselho como: ouça o seu coração. Mas a palavra de Deus diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então Davi estava para colher os frutos das suas ações, o fruto das suas decisões baseadas na dúvida, baseada no medo, baseadas no seu próprio coração. Imagine o ciclo que estava começando. No desespero, Davi faz uma aliança, luta pelos inimigos, ganha territórios. Agora luta contra o seu próprio povo, que iria gerar uma grande animosidade entre Davi e a sua nação. Cresceriam as dúvidas na mente de Davi, o desespero de Davi. Outras alianças poderiam ser feitas nesse ciclo, e um abismo levando a outro abismo, que leva a outro abismo e outro abismo. Mas a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. A mão do Senhor opera de formas que nós nunca poderemos prever, nunca poderemos antecipar. No capítulo 29, os comandantes filisteus desconfiaram das intenções de Davi. Todos, antes desta guerra iniciar, esses comandantes dos exércitos desconfiaram desse israelita, Davi, e usaram a mesma canção. Não era sobre ele que cantavam, que ele mata 10 milhares? E eles começaram a desconfiar e acharam que Davi
tentaria reconquistar a confiança, reconquistar o favor de Saul. Então talvez eles acharam, no meio da batalha, ele já está aqui infiltrado, para ele se voltar contra nós, é facinho. E ele já está no meio. Então provavelmente isso, desconfiando. Então o que o Senhor fez? O Senhor usou esses comandantes filisteus, para evitar que Davi lutasse contra o povo de Deus. E se isso acontecesse, provavelmente, Davi não poderia ser aceito, nem recebido como rei de Israel, posteriormente. Nós só enxergamos este momento da nossa vida, não enxergamos o que está por vir. Então só restou Davi o quê? Ele pegou ele e o seu exército, vamos voltar para Ziclag, tristes, porque eles sabiam que não podiam mais contar com o quê? Com a proteção do inimigo. Ele e os homens dos seus exércitos estavam voltando então para suas famílias, lá na cidade de Ziclag. Porém, quando chegaram lá, puderam ver o que tinha acontecido lá, que eles nem sabiam o que tinha acontecido. Novamente, o verso 3 do texto que nós iniciamos. Davi e os seus homens chegaram à cidade, Ziclag, e viram que tinham sido queimadas, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Percebe que se os comandantes filisteus não tivessem mandado Davi e todo o exército embora, desconfiado, na marra, vão embora, Davi não ia ficar sabendo desse sequestro, e nem da destruição que os amalequitas tinham causado com as suas famílias. O que para Davi foi um duro golpe, não ter mais o apoio do exército, na verdade foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nesse momento. Pois pelo menos ele, o exército dele ficaram sabendo do que aconteceu. E de alguma forma começaram a pensar numa remota possibilidade de reagir a essa tragédia. A tudo isso que estava acontecendo. Irmãos, se vocês amam a Deus de verdade, então sejam gratos por algumas orações que não foram respondidas. Sejam gratos por algumas portas que se fecharam, por alguns comandantes que te mandaram embora. Sejam gratos pelo financiamento, talvez, do banco que não deu certo. Seja grato pela viagem. Sabe aquela viagem de férias que você estava planejando e algum motivo travou, não rolou? Seja grato. Provavelmente era um comandante te mandando embora para casa. O que para nós muitas vezes parece uma derrota, parece uma insensibilidade de Deus para com os nossos sonhos, na verdade é uma prova do amor mais real que podemos receber da parte dele. Mesmo que você não entenda na hora, mesmo que aquilo seja confuso, mas se, sempre a condicionante, se você ama a Deus, as coisas cooperam para o seu bem, mas sempre no tempo de Deus, porque Davi não podia permanecer naquele erro, e se ele permanecesse naquele erro de defender o inimigo, as consequências seriam ainda mais trágicas do que já estava sendo. Talvez você esteja hoje aqui justamente para isso, para Deus te sinalizar que você não pode mais permanecer no erro. Preste atenção nos sinais que o Senhor te dá. E quando estamos em lutas que não deveríamos estar, travando batalhas que não deveríamos travar, porque nós não buscamos o conselho do Senhor, nós deixamos então de focar no que é verdadeiramente importante. Todas as famílias que estavam em Ziclag foram levadas. A cidade foi inteiramente destruída, tudo foi saqueado. Uma tragédia. Enquanto Davi lutava por lutas que não eram dele, a sua casa estava desprotegida. Antes de sair, Davi não ergueu nenhum muro de proteção, nenhuma cerca. Ele apenas confiou que estariam seguros naquela terra. Ninguém invadiria a terra de filisteu. Os filisteus, se invadirem, eles vão nos proteger. Assim diz o Senhor, em Jeremias 17, versos 5 e 6, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Se ele permanecesse no erro, ele voltaria para um lugar que estaria inabitável.
quando ele voltasse, se voltasse, voltaria para Ziclag arrasado e não teria tempo de voltar atrás. Davi colocou o seu foco apenas nessa aliança com os filisteus. Para quê? Para conseguir resolver os seus problemas. E que poderia até parecer uma boa saída, é uma boa ideia. Ia resolver o problema de todos que andavam com ele. Vamos ter proteção de um exército. Mas o foco era resolver o problema dele, enquanto a família ficou desguarnecida, a família ficou desprotegida. O mais importante ficou para trás. E talvez você esteja com desafios imensos na sua vida, esteja focando para resolver esses desafios, esteja buscando resolver essas questões, esses problemas, e talvez o seu coração esteja cheio de dúvidas quanto ao que pode acontecer, e você esteja realmente se esforçando muito para sair dessa situação, mas o que será que você está deixando para trás? Quem você está deixando desprotegida, desguarnecida? Quais são os muros que você tem erguido diariamente para proteger a sua família, para proteger o seu bem mais valioso, inclusive? Se você não assistiu ainda, assista semana passada a pregação do nosso pastor Vasmir sobre erguer cercas de proteção. Compreenda sobre isso, assista, reassista, compreende e aplique. Aprenda a erguer muros e cercas para proteger a sua casa, o seu bem mais valioso. Mas quando você sair, não esquece de fechar a porta também. Muitos de nós saímos e a porta fica lá escancarada para que o inimigo entre e invada tudo. E tudo isso aconteceu porque Davi não consultou o Senhor. Tudo estava caótico, uma situação trágica, parece que estava tudo perdido, não há mais saída. Tudo porque ele não consultou o Senhor. E quando não consultamos o Senhor, deixamos a porta escancarada. Um muro enorme pode ter sido erguido, mas se você não repara que a porta continua aberta, por causa de um detalhe, que pode parecer um detalhe, às vezes a porta pode estar até fechada, mas você está deixando brechas enormes, que não são mais brechas, são buracos, rombos enormes, para que a invasão do inimigo destrua tudo. Então o que fazer em tempos de caos, tudo fora do controle, parece que não tem mais jeito, o que eu faço? O próprio Davi nos mostra. Também no livro de Samuel, capítulo 30, verso 4, o que nós lemos aqui, Davi e o povo que estava com ele, todos eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. E no verso 6, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos ou das suas filhas. Veja que Davi e todos que estavam com ele não fingiram que estava tudo bem. A gente dá um jeito, está tudo bem, está tudo certo, vamos lá, vamos para cima. Disfarçaram que estava doendo, não, pelo contrário, choraram até perder as forças. A palavra diz que Davi ficou muito angustiado. Davi se permitiu sofrer, se permitiu chorar, se permitiu ficar angustiado, se permitiu reconhecer: eu errei. Quantas vezes nós permanecemos no erro, porque não nos permitimos reconhecer que estamos em um erro, e talvez vamos fazer uma outra aliança para sair desse erro, vamos fazer um jeitinho aqui para sair desse erro. Um orgulho dentro de nós, imagina. Que é isso? Eu fiz o que eu tinha que fazer naquele momento, era o que dava. Pode ser que eu podia ficar numa dívida, pode ser. Querendo antever ações que ainda não aconteceram sem consultar o Senhor. E não, vou dar outro jeito aqui. Um abismo chamando outro abismo. E muitos de nós, infelizmente, não conseguimos avançar, porque não se permitem vivenciar e processar as suas perdas, as suas derrotas e os seus erros. E ficam no erro. E quando não permitimos esse processo em nós, de soltarmos talvez esse grito, essas lágrimas de sofrimento, não conseguimos enxergar que ainda não terminou. Ainda não é o fim. Ainda existe um amanhã. Se você não reconhece que caiu,
E na sua queda você se permite chorar, reconhecer, perdi neste momento. Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará. E se levantará. O justo se levantará. Aquele que confia no Senhor, se cair, vai levantar. Porque a queda não é o fim. Achamos que é o fim. Em seguida, no próprio verso 6, diz que Davi se reanimou. Aonde? No Senhor, seu Deus. Pelo fato de Davi ter processado, absorvido esse duro golpe, parou, sofreu, chorou e resolveu colocar as coisas no lugar, a cabeça no lugar. Aí ele se lembrou do Deus que ele servia. E ele se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Ele não se fortaleceu em outro lugar, outra pessoa que não fosse o próprio Deus. Não. Davi não buscou refúgio nos prazeres do mundo. Não. Nos próprios vícios, não. Ele também não fugiu de novo dos seus sentimentos. Ele não fugiu de novo dos seus erros. Não. Ele buscou e se fortaleceu no Senhor. Como diz a palavra em Jeremias 17, verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Muitas vezes a nossa esperança tem sido os nossos prazeres carnais. Eu vou esfriar a cabeça. Sabe o que eu vou fazer? Vou jogar um videogame, porque está muito difícil. Vou espairecer. Sabe o que eu vou? Vou lá com os amigos lá onde ninguém me vê, mas pelo menos lá vou tomar umas. Vou espairecer. Afinal, né? Tá tudo ruim mesmo. Mas a nossa esperança tem que ser o Senhor. A nossa força é o Senhor. Bendito aquele que confia. Em quem? No Senhor. Não confia na sua própria sabedoria, nas suas próprias estratégias, nas suas próprias dúvidas, nos seus jeitinhos também. Se tem algo que temos que fazer em tempos onde parece que o mundo está caindo sobre nós e a nossa cabeça, o que nós temos que fazer é termos a humildade de pedirmos forças para quem pode nos dar força, que é o Senhor. Então nós vemos finalmente Davi voltando a buscar uma orientação de quem? Voltando a buscar uma orientação de Deus. Nos versos 7 e 8, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. Ele não fez isso antes, reparem, agora ele pede: traga aqui, e Abiatar o trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Que eu conseguirei alcançá-lo? Ele consultou, perguntou para o Senhor. Davi teve a humildade de perguntar ao Senhor o que ele deveria fazer. Nós precisamos aprender isso, a ter essa humildade de depender do Senhor. O que eu faço? Essa humildade de dizer: Senhor, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Eu devia ter perguntado antes, não perguntei, agora estou perguntando, quebrei a cara. Mas depois de perguntar, a gente precisa ter paciência para esperar a resposta. Paciência para esperar a direção. Está demorando, então vou logo. Acho que Deus não me ouviu. Não, espera. O tempo não é dele. Confia. Que confiança é essa? É confiança até de esperar. Humildade e paciência. Assim diz o Senhor no Salmo 32, verso 8. Olha o Senhor dizendo para você: eu o instruirei. Ele ensinarei o caminho que você deve seguir. Ele vai fazer, ele diz que faz. Ele fará. Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho, sob as vistas dEle.
a humildade de depender e a paciência para ter a resposta. E no próprio verso 8, o Senhor respondeu a Davi. Já no próprio verso. Não precisou de tanta paciência, porque era algo urgente. Persiga, Davi, vai atrás, persiga o bando, porque você certamente, no Senhor não há dúvidas. Enquanto Davi, o seu sentimento, pode ser que ele fique me perseguindo, pode ser que eu morra, pode ser, o Senhor diz, certamente. O alcançará e libertará os cativos. O Senhor então dá o que a Davi? Uma direção clara a Davi. O Senhor, quando nos responde, dá uma direção clara. Persiga o bando, vá atrás. E além de dar uma direção, olha a visão que ele dá a Davi. Você vai nessa direção, porque você alcançará e libertará o seu povo. Vai por aqui, nesse tempo, agora, porque você vai alcançar e vai libertar. O Senhor dá certezas para nós. Em tempos confusos, que nesses tempos de confusão, de dor, de perdas, em tempos de crises, em tempos de desespero, tempos de dúvidas, nós precisamos compreender o que aconteceu de verdade. O que aconteceu? Que golpe foi esse? E nos permitir chorar, nos permitir sofrer. Então nós podemos pedir a força de Deus, não a nossa força, mas a força do Senhor, e humildemente pedir por uma orientação do próprio Deus, por uma direção clara do próprio Deus, uma visão clara do Senhor. Olhem só como terminou essa história, meus irmãos, no verso 18. O Senhor deu a direção e a visão. Davi, então, salvou tudo. Deus não disse? Ele cumpriu. Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Tudo. Diz que foi, a palavra diz, foi quase tudo. O que deu, o Senhor deu um jeitinho? Não. Davi salvou tudo o que tinham levado. Davi recuperou tudo de volta. Levaram, trouxe de volta. Davi recuperou todas as famílias de volta. E é exatamente esse interromper de ciclo, esse fechar, encerrar ciclos que eu desejo, tanto para mim quanto para você nesse dia. Um ciclo que começou com Davi longe de Deus e terminou com Deus direcionando Davi para a vitória. Davi estava numa situação que podia tudo dar errado, mas pela graça do Senhor, tudo deu certo. Talvez você esteja em uma situação parecida com Davi. Talvez você ache que você mesmo tem tudo para dar errado, que você nasceu para dar tudo errado na sua vida. O que falta apenas é fazer como Davi fez. Encerra esse ciclo. Fecha esse ciclo. Através de quem? Da busca ao Senhor. Através do Senhor nosso Deus. Fique de pé nesse momento. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei como está a sua situação, mas o Senhor sabe. Eu não sei o quão distante de Deus você está, mas o Senhor sabe. Eu não sei quantas decisões você tomou, mas o Senhor sabe. É um momento de você se derramar na presença de Deus, se permitir sofrer na presença de Deus. Fale para Deus da sua dor. Fale para Deus da sua dúvida. Fale para Deus do seu desespero. Fala. Do que você tem dúvida? O que você perdeu? Quais têm sido as suas perdas? Quais têm sido as suas dúvidas? Quais têm sido? Por que você está caminhando sem Ele? Peça uma direção a Ele. Feche os seus olhos. Comece a pedir uma direção ao Senhor. Pergunte para Deus. Comece a exercitar a sua confiança no Senhor.
E após isso, continue pedindo essa direção de forma paciente. Se for um momento de você parar tudo e começar a chorar, é isso. Como está a sua casa? Enquanto você luta, trava batalhas que não deveria estar lutando. Como está a sua família? Enquanto você tenta resolver todos esses problemas que tem tirado o foco justamente da sua família. Talvez no desespero da sua empresa te dando dor de cabeça, você está deixando a porta da sua casa descancarada. Peça direção para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, responde o teu povo, Pai. Responda ao teu povo dando primeiramente o conforto que eles precisam, para que eles creiam que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Dá essa certeza, fala ao coração de cada um, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o teu povo aprenda a confiar no Senhor, confiar que a resposta virá. Senhor, dá direção clara e exata para o seu povo. Uma clareza, uma visão tão clara, que possamos ver como teu povo, uma clareza de uma vitória, como Davi recuperou tudo. Dá certeza da restauração, Pai. Que nesse momento eu olhe e talvez eu veja uma casa, a minha própria casa, talvez ela esteja desfigurada do que já foi um dia, mas o que o Senhor possa trazer uma visão de que o Senhor restaura, dá essa visão para o teu povo. Um casamento que era feliz, um casamento que trazia sorrisos, agora trazem discussões. Dá a clareza de que no Senhor tudo pode voltar a como deve ser. Dá clareza das portas que estão abertas, das janelas que estão abertas, das brechas que estão nos muros. Dá uma clareza, Senhor, para focarmos verdadeiramente em nosso bem mais precioso, que é a nossa casa, a nossa família. Senhor, não conseguimos enxergar além do hoje, mas que essas coisas que estão desmoronando, Pai, permita-nos reconhecer onde erramos, para que não permaneçamos mais no erro, de tentar dar um jeito,
de correr atrás do vento, de correr atrás do vento, alcançar o vento e nada segurar, enquanto as janelas, as portas, os muros estão abertos e o que está lá dentro está cada dia mais abandonado e desguarnecido. Pai, faz-nos voltar, Senhor, faz-nos voltar primeiramente a Ti, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, te pedimos mais uma vez, responder ao nosso coração, de que ainda não é o fim, ainda não terminou, ainda não acabou. Dá a clareza da restauração, dá a clareza da restituição, dá a clareza de que as coisas verdadeiramente cooperam para o bem de quem ama a Deus. Erga suas mãos nesse momento. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa visão que o Senhor te deu, que ela fique cada dia mais clara na sua mente, em nome de Jesus, e que no tempo que for agradável, que aprouver ao Senhor, ela será cumprida em nome de Jesus, será concretizada em nome de Jesus, e que tenhamos sim a disposição de nós reconhecermos quando não te consultamos e voltarmos atrás para te consultar e não mais permanecer o erro, a disposição de conquistarmos aquilo que o Senhor nos mandou conquistar, que o Senhor, quando disser vá, que você alcançará, tenhamos a disposição de verdadeiramente obedecer e ir para alcançarmos essa visão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Que em nome de Jesus você caminhe por aquilo que o Senhor revela para você. Caminhe por visão do Senhor, caminhe por revelação do Senhor, caminhe por fé e não por aquilo que você está vendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Deus, que é o nosso Pai, é o seu Pai, é o Pai daqueles que se reconciliaram com Ele, que se reconciliaram por meio e por intermédio do amor de Jesus Cristo, o Filho, que caminhou, que tabernaculou, fez a sua tenda entre nós, morreu por nós, levando os nossos pecados, e ressuscitou. Que o amor dele e as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre você, povo de Deus que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja sobre você hoje, seja sobre a sua casa hoje e para sempre, e que o seu lar, pela graça, pelo amor e pela fé, seja restaurada em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que você possa, em nome de Jesus, ter uma semana de consultar o Senhor em todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Neste momento, não saia sem mais uma vez falar com alguém e abençoar, orar por alguém, cumprimentar alguém que você não conhece. A nossa meta todo domingo tem sido 3 pessoas que você ainda não sabe o nome, que você vai aprender hoje, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Que Deus te abençoe,
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.